Hoje no programa Agregando Valores nós vamos falar sobre pós-morte. Claro que esse é um assunto inesgotável, né? Ou seja, não dá para esgotar esse assunto num único programa, muito difícil. Na verdade é impossível. Mas nós vamos tentar falar aqui à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, utilizando um texto e pensando sobre várias coisas a respeito desta vida pós-morte. O que a Bíblia fala sobre isso? O que Jesus nos instruiu. O texto de hoje é Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, onde nós lemos para referendar e nos guiar nesse papo de hoje à noite de pós-morte. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Lázaro estava no seio de Abraão. Então, chamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu atormentado. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, no caso Abraão e Lázaro, e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para cá podem passar. Então replicou: Pai, eu te imploro que mande à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não deram ouvidos a Moisés, nem deram ouvido aos profetas, tampouco se deixarão serem persuadidos, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pois bem, esse é um texto muito interessante para falar sobre pós-morte. Primeiro, é preciso colocar aqui algumas coisas importantes para vocês que nos acompanham, você inscrito privilegiado, porque o povo que segue o programa Agregando Valores é um privilegiado, viu? Compartilha esse vídeo aí, porque divida o privilégio que você tem com outras pessoas. Não, pastor? Ele é privilegiado e diferenciado, hein, pastor? Diferenciado. E cada dia um cenário novo, né? A gente já vem com um cenário novo já alguns domingos, algumas sextas-feiras, desculpa, né? E tá aqui, ó, a gente tem tentado melhorar cada dia para você, privilegiado do Agregando. Você é uma bênção. Pois bem, é preciso falar sobre parábola. Jesus ele vem numa série de parábolas e Lucas registrou isso muito bem. Aqui ele conta uma história de um rapaz, né, de uma pessoa riquíssima e de um mendigo. O rapaz ele não deu o nome desse cara, mas do mendigo ele deu o nome e o chamou de Lázaro, não é? É uma história. A gente precisa entender que as histórias as quais Jesus conta, ou as parábolas as quais Jesus contou, são parábolas. E por serem parábolas, podemos dizer que os personagens não necessariamente existiram. São histórias, para ilustrar, aí sim, uma verdade literal. Eu defendo, teologicamente, pastor Denner e todos de casa, que todas as parábolas, todas as histórias bíblicas, não é? Ela tem uma verdade literal. O que eu estou dizendo com isso é o seguinte, que tudo aquilo que Jesus falou,
em histórias, em parábolas, em contos, etc., tem uma verdade literal por trás. Ou seja, muito daquilo que foi colocado ali, de fato, tornar-se-á verdade em algum ponto. Como a ideia aqui do texto é falar sobre morte, então é importante entender que existem coisas aqui que são literais e que de fato vão acontecer. Jesus quer nos ensinar a respeito de morte, a respeito de pós-morte, a respeito de uma vida depois dessa vida carnal aqui. Então ele conta da história de um cara que era rico, etc, 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 já falamos, mas que esse vivia de maneira regalada, né? O que seria isso? Ele está vivendo uma vida dissoluta. Já viu aquela expressão que era alguém que enfiava o pé na jaca? Vivia do mais baixo desejos, cumprindo as suas vontades, carnalidade mesmo. O cara vivia isso, ele vivia fora totalmente de Deus, ele vivia para ele. Era o desejo dele, era agradar-se a si mesmo, era satisfação pessoal, era essa intensidade para aproveitar de tudo que ele gostaria de aproveitar, de beber tudo, de esgotar tudo. Ele vivia esse tipo de vida. Esse era o cara que não tem nome aqui, que morreu. E morreu junto com Lázaro. Jesus quis explicar isso para a gente. O que acontece dentro desse contexto, nós vamos observar. Claro que o pastor Denner vai falar aí sobre a vida após morte juntamente conosco dentro do programa, mas a gente vai pontuar algumas coisas aqui a respeito de como que é lá nessa vida após morte. Então o nosso programa não tem o intuito, pastor Denner, né, de explicar para o nosso inscrito a respeito do porquê que uma pessoa morre, né? Mas a gente vai tentar colocar aqui à luz da Bíblia que existem dois lugares que a pessoa vai acessar depois da morte. Então, esses dois personagens já nos traz uma lição importante. Primeiro é que existem dois lugares. Não há apenas um lugar, mas dois lugares. E dependendo, em segundo lugar, né, que a gente vai aprender aqui, dependendo as escolhas feitas nesse plano, porque os dois estavam vivos, a escolha que é feita aqui, neste plano, determinará um dos dois lugares que a pessoa vai. A prova é, o rico vivia esgotando tudo que ele gostaria de esgotar, de beber tudo, de satisfação plena e pessoal. O outro tinha dificuldades, tinha problemas, tinha doenças, enfim, ele não vivia que nem o outro, mas dá a entender que esse aqui, o Lázaro, ele vivia para Deus, uma vida humilde, uma vida simples, e a prova que ele vivia para Deus é que ele foi levado pelos anjos justamente para Deus. Ou seja, as escolhas que a gente faz neste plano determinará os dois lugares aos quais nós vamos acessar depois da morte. Isso é importante a gente falar sobre isso e a gente vai ampliar muito, né, utilizando esse texto para falar sobre essa questão. Pastor Denner. Eu acredito também, pastor, que essa questão da dificuldade de entender, né? Porque tem muita coisa, vamos dizer assim, eu vou falar teoria porque o que eu creio, eu me baseio na Bíblia. Então, claro, para mim é a verdade que não vai mudar mais, é o imutável. Uhum. Então, muita teoria, né? Porque aí o homem ele tem a dificuldade de entender, né? De aceitar a questão da morte, porque nós não fomos feitos para isso. Sim. Então o homem não entende, né? Não consegue entender essa questão da morreu, vou para onde, né? Eu quando era criança, na minha família nós não éramos cristãos, né? E eu ia para a igreja, não era igreja evangélica, mas era uma outra igreja. E aí quando a pessoa que estava lá na frente, né, falando a respeito da morte, minha mãe olhava para minha cara, ela falou, perdeu o sangue. E eu saía de dentro da igreja, menino, hein? De 7 anos, ia pra rua. Por quê? Porque eu não conseguia entender o que vai acontecer depois que morrer. Porque na palavra daquela pessoa que estava lá ensinando, pregando para aquele púlpito, lá no púlpito para aquele público, ele não explicava o que aconteceria depois da morte. Era o final. Acabou, morreu, acabou. Uhum. E eu fiquei, pastor, de 7 anos de idade, eu pensei, mas
como é possível acabar tudo isso, né? Do humano, o desaparecer, né? Morreu, acabou. Porque era isso que essa pessoa estava dizendo, né? Entre linhas era isso que ela estava dizendo, que deixou tão claro para mim. Minha mãe olhou, ela disse que eu estava sem sangue nos lábios, o lábio ficou branco. E eu saí correndo. Aí ela foi me buscar lá fora, moleque, onde você vai? Ah, eu não quero entrar, né? Só falava porque eu não queria mais ouvir o que aquele homem estava dizendo, porque ele tinha tirado de mim, né, algo que eu já não conhecia, mas tirou de mim toda a expectativa ou a esperança que ainda há uma vida. O homem, além de não ter nascido para morrer, ele também não consegue explicar, né, muito bem essa questão da morte. Aí cria-se muita teoria, cria-se muita historiazinha, né, para fugir exatamente daquilo que a Bíblia mostra para nós, né? Só tem 2 lugares. O homem tenta inventar o terceiro, tenta inventar o quarto, tenta voltar várias vezes para a vida, né? Então essas coisas nós vamos falar. Mas já de pequeno eu já tinha dificuldade de entender que acabou. Para mim não acabava. Porque meio que a gente já nasce, Deus já permite que a gente já nasce com esse sentimento de que há algo depois, né? Claro, dentro das questões das teorias, né, que você levantou, existe aquela teoria que diz que há uma sucessiva vida, né? Depois da morte há uma sucessiva ressurreição ou reencarnação, né? A palavra reencarnação. Em Hebreus 9:27 diz que ao homem é ordenado por Deus a morrer uma única vez, não 2, não 3, não 10, uma única vez, vindo depois disso o juízo é o julgamento, não é? Morre, julgamento. Morre, julgamento. Então, há uma única vez o homem. Mas há essa teoria que diz que há uma sucessiva reencarnação. Há teorias que diz que depois que a pessoa morre, ela passa um período em um determinado lugar, né? E depois daquele período em determinado lugar, os que ficaram vivos, que são parentes, amigos, eles vão fazer ali orações, vão fazer vários momentos de oração durante alguns dias, né, em determinados dias, e essa pessoa sai desse lugar que é um lugar intermediário, né, e vai para um lugar melhor, vai para Deus, né? Ou seja, se a pessoa morrer, ela vai ficar ali e tal, vai pagar ali um pouco dos seus pecados, mas a intercessão externa, né, a intercessão daqueles que estão vivos ainda, fará com que aquela pessoa saia desse lugar intermediário e vá para um outro lugar. Ela está purgando o erro dela, né, pastor? Ela está purgando, é o chamado purgatório, né? E a Bíblia não fala sobre isso, obviamente, né? Que não, né? A gente vê no exemplo de Lázaro, por exemplo, que havia morrido, já estava cheirando mal, e Lázaro, na verdade, era um amigo de Jesus, não é esse Lázaro aqui, é um outro Lázaro, né? Amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. E Jesus ressuscita, Jesus traz à vida aquele que jazia morto. De tal forma que o corpo dele já estava em estado de decomposição e Jesus traz a vida. Então isso aí não é uma reencarnação, não no sentido do que as pessoas dizem por aí, mas Jesus trouxe a vida para aquela pessoa como o poder de Deus, não é? E Deus fez isso sobre aquela vida para mostrar para as pessoas, tanto é que muita gente creram em Jesus depois disso, né? Então isso não é uma reencarnação. Tanto é que Lázaro depois não ficou falando isso, eu vi... É isso que eu ia perguntar, pastor. Não tem nenhum livro do Lázaro aí perdido por aí? Não tem, para dizer qual foi que ele viu no céu. Conta aí, né? Lázaro escreveu alguma coisa dizendo, eu vi a Deus, eu vi os anjos, eu entrei por uma porta celestial. Vamos pesquisar, pastor, talvez tenha algum livro por aí perdido do Lázaro, né? Alguém vai falar, Lázaro escreveu, como ele disse que era o céu, né? Dentro de algum buraco, de algum pote, de alguma montanha. Isso não existe. Ele era apagado e o que aconteceu ali com certeza foi quando Jesus trouxe ele à vida, né? A experiência que ele teve pós-morte foi apagada da sua memória, porque o poder de Deus veio sobre ele para trazê-lo à vida. Mas aqui Jesus já conta uma história de consciência, ou seja, já é um lugar que esses dois personagens estão, lugares distintos, que esses dois personagens estão, que há uma plena consciência de onde eles estão. É interessantíssimo isso daqui, né? Claro que a gente entende que Jesus está contando uma história antes dele, antes de Jesus, né? Antigo Testamento. Jesus, quando ele
ele vem à terra e ele está preparando os seus seguidores para morar no céu, em João capítulo 14, ele diz que ia nos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo. Tá? Então Jesus veio a esta terra, andou conosco aqui, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Retornou para o seu trono de glória. Então, quando eu for, eu os trarei para mim mesmo. Então, a gente poderia entender, dentro de um cenário, Pastor Denner e todos os inscritos aqui do nosso canal, que o que Jesus está falando aqui no capítulo 16, ela tem um momento histórico que era mais ou menos assim que acontecia. Era como que o seio de Abraão, que é o caso aqui, que ele diz que é o seio de Abraão, Lázaro estava no seio de Abraão, estava reclinado nos braços de Abraão, sendo acolhido por Abraão, era um momento antes da ressurreição de Cristo. Porque Paulo depois ele vai nos ajudar a entender isso, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 8, versículo 9, de Efésios 4, 7 até o 9, Paulo vai dizer o seguinte, que Jesus, quando morreu, levou cativo o cativeiro. O que significa? Dentro daquilo que eu acredito. Significa que Jesus ele desce no ambiente onde ficavam os mortos crentes, os mortos convertidos, os mortos que morreram em Deus, pela fé em Deus, que é o caso de Lázaro. Ele levou cativo o cativeiro, inclusive Abraão. Há uma linha teológica que fala exatamente isso. Ou seja, quando Jesus morreu, concluiu a obra, o tetelestai, pagou o preço, morreu, ele desce neste lugar. Ele vai para esse lugar, né? Vai para esse lugar e ele recolhe os seus. Abraão e todos os outros. A referência aqui que ele deu, dentro dessa visão de história, não é? Parábola, mas de uma verdade literal, o que eu creio, quando Paulo diz que Jesus levou cativo o cativeiro, é exatamente nisso. Tirou esses homens e levou para um lugar que ele havia de levar. E é o lugar que eu acredito que todos nós iremos, chamado de paraíso, quando Jesus fala para um dos ladrões da cruz, dizendo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele cara havia se convertido, o cara da cruz, havia se convertido, desceu a alma dele para este lugar, seio de Abraão, Jesus morre, recolhe todos eles e leva de uma maneira milagrosa, espiritual, para o paraíso. Onde é esse paraíso? Eu quero conhecer um dia, mas eu não sei onde é. Tá? Um dia eu tenho certeza, convicção que irei para lá. Só que Jesus, ele contando essa história, ele fala sobre consciência. Então eu quero crer que a consciência também nos acompanhará depois da morte. Observe algumas coisas interessantes aqui no texto que nos faz pensar a respeito disso. Versículo 23 diz que no inferno... Primeiro diz que o Lázaro foi levado pelos anjos. Versículo 22 diz assim, aconteceu morrer o mendigo, que no caso era Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o lugar onde Abraão estava. Morreu também o rico e foi sepultado. É como que aqueles que morrem em Deus, a alma destes que morrem em Deus, dar-nos a entender que os anjos é que levam, os anjos é que conduz a alma. Você já parou para pensar que todos nós, o nosso corpo não é uma máquina, ainda que todo mundo diz, né? Porque é uma máquina, as pessoas vão dizer que tem um coração que bombeia sangue para todos os órgãos e tudo funciona bem. O ser humano, ele tem tudo isso que nós temos, os órgãos e tudo mais, que Deus preparou e Deus fez por nós e deixou tudo bonitinho, né, para que tudo funcionasse, mas em nós há a alma. E quando o coração para de bater, essa alma ela precisa se desligar do corpo. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não estava se referindo ao corpo de um dos ladrões da cruz. Ele estava se referindo à alma dentro dele. Então ele está dizendo, hoje estarás comigo no paraíso. Lázaro, aqui no texto de Lucas 16, morre e vai para Deus. A alma dele sai. E quem conduz essa alma para um lugar que a alma não sabe? A resposta está aqui, versículo 22. Os anjos conduzem.
Aconteceu de morrer o mendigo e foi levado pelos... O corpo? Não, o corpo a família sepultou. O corpo choraram sobre o corpo. É. O corpo desceu os 7 palmos, foi colocado dentro do caixão, né? Digamos assim. Agora, a alma é conduzida por um ser invisível e espiritual, que são os anjos. Mas em relação ao cara que morreu, que vivia esbanjando energia carnal, né, por tudo que era lugar, gastando a sua carnalidade em tudo que era canto, esse cara, o texto diz de uma maneira muito abrupta e termina a vida dele de uma maneira muito direta, como se fosse uma marretada. Diz assim, versículo 22, também morreu o rico e foi sepultado. Acabou a história. Não há uma explicação para dizer quem conduziu o rico. Parece-me ser algo assim. O destino já está pronto para ele. Ele já tem um lugar certo. É como que se abre um alçapão, né? É como que já viu aqueles brinquedos? Tem alguns parques temáticos que tem, né? A pessoa vai a um determinado lugar, fica em cima de um tablado, aí alguém aperta um botão e abre alçapão assim. É abrupto, vlup, a pessoa cai. A ideia é que o que dá a entender é isso, né? Morreu o rico e foi sepultado. É como que existe um buraco para sugar a alma desse indivíduo. É aqueles que já morrem, já são condenados, né? A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E sem Cristo seremos eternamente pecadores. E, obviamente, iremos para esse lugar ruim aqui. Os anjos não vão nos levar. Versículo 23, pastor Dena, só para a gente entender um pouco mais sobre isso, tem uma outra coisa muito importante aqui no versículo 23, quando diz assim, no inferno, algumas versões vão dizer no Hades. A palavra Hades quer dizer exatamente inferno, lugar ruim, lugar de tormento. Então o versículo 23 diz, no inferno, estando em tormento. O cara acha que vai morrer, como disse lá quando você era criança, né? Você acabou de contar a história, né? Estava naquela igreja. Naquela igreja e tal. Não, morreu, acabou. Não era evangélica, não. Não era evangélica, muito menos batista, né? Não. Morreu, acabou. Quem disse que acabou? É. Olha o que Jesus nos diz, contando essa história, com verdade literal por trás dela, dizendo assim, no inferno, estando em tormento. O cara estava atormentado, ele tinha consciência de tormento. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele tem consciência de onde ele está, o tormento que ele está vivendo, e conscientemente, lembra? Aqui a história que ele viu. É como que havia, e de fato depois Abraão vai dizer que há um abismo, né, entre um e outro. Naquela época, antes de Jesus levar cativo o cativeiro, antes de Jesus recolher Abraão e todos os outros, né, e levar para ele, né, para o lugar de descanso, lugar eterno, né, de descanso definitivo, vamos dizer assim, parece que um enxergava o outro. Ele teria consciência onde ele está e aonde ele poderia ter estado, né, no caso. E que eu penso que essa consciência permanecerá. Sabe por quê? Porque quando a pessoa morre longe de Deus, a grande maioria delas, quiçá todas elas, vão ter pelo menos a consciência de dizer, caramba, será que só existe esse lugar? Será que não tem um lugar melhorzinho para estar? Sim. O inferno é um lugar de consciência, é isso que eu quero dizer. E aqueles que conviveram, por exemplo, com outros, né, que ouviram a palavra de Deus, que ouviram de Deus, que ouviram de Jesus, que Jesus salva, que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, que Jesus leva para o paraíso, a pessoa que já ouviu isso, ela poderá dizer o seguinte, caramba, eu ouvi que existe outro lugar. Ou seja, mesmo sem ver, porque Jesus levou cativo o cativeiro, eles terão consciência de que existe outro lugar. Você já parou para pensar, viver em um lugar sabendo que poderia estar em outro lugar? Viver em tormento sabendo que tem um lugar que não é tormento, é seio de Abraão. Né? Veja, está falando para judeus. Né? Então, quando você fala em Abraão, você está falando do pai da fé, você está falando daquele que era o representante máximo, né?
aquele que deu origem ao povo hebreu, podemos dizer assim, quando Deus tirou Abraão da terra de Ur dos caldeus, e falou: eu vou fazer de você uma grande nação. E a partir desse chamado que Deus fez em Abraão, foi quando ele começou a construir esse povo escolhido dele, que no caso eram os judeus, a partir de Abraão. Então, o Abraão, para o povo judeu, é a referência máxima, né? Ele e Moisés, no caso, né? Mas Abraão que deu origem a tudo isso. Então, é um lugar bom. É estar no inferno, pastor Denner, sabendo que tem um lugar melhor que a gente poderia estar. Daqui a pouco a gente entra um pouco mais nessa questão, mas o que o senhor tem a mais a falar para a gente sobre isso, pastor? Não, porque a ideia, né, dessas pessoas, né, que vamos criar as teorias, né? Não, mas a alma ela fica no estado de sonolência, de sono, né? Aí esse próprio texto mata essa ideia, né? Totalmente. Acaba com essa ideia. E a outra ideia também, né, que é interessante, que as pessoas acreditam também, né, que quando você morre, você vai para um lugar melhor. Morreu, vai para um lugar bom. Então, tanto é que as pessoas, né, eu tenho aqui um texto legal que diz assim, ó, depois que todo mundo morre, vai para um lugar bom. Porque diz assim, ó, fulano, né, morreu, mas agora ele está num lugar melhor, né? Ele foi lá para o andar de cima. Não é isso que as pessoas falam, né? E também outra coisa que as pessoas sempre falam, e é interessante, né, porque é uma cultura da gente tentar minimizar a perda, é sempre achar que o indivíduo, qualquer pessoa, depois que morre, ela vira santo. Né? Não teve, vamos dizer assim, uma vida ali, que ela viveu, né? Que ela plantou e que ela acabou colhendo ali também, né? Diante da morte. Então, ela sempre, essas pessoas que morrem, é amenizado os erros dela, e o indivíduo acaba se tornando uma pessoa melhor ali E então, nisso, na cabeça das pessoas, acredita que a pessoa já ganhou esse lugar melhor. Sim. Já está garantido para ela, né? Não há... É um lugar que ninguém quer, mas... Sim, exatamente. É uma espécie é uma fala para obter um certo conforto, né? É um conforto sem a necessidade de estar nesse lugar, né? No caso, a pessoa que tem salva no Senhor Jesus Cristo, né? Que já está lhe garantido esse lugar. Então a pessoa não precisa de Jesus para ir para esse lugar. Basta ela ser boa. Sim. Ou a morte com certeza vai amenizar todos os seus erros, todos os seus pecados vão ser apagados. É a frase: acabou o sofrimento. Se isso fosse verdade, o próprio Lázaro, ele estaria onde? No lugar bom. No lugar bom. E ele não foi. E também ele não foi pro andar de cima, né? No caso aqui, não Lázaro. Lázaro foi pro lugar bom. Não, desculpa. O rico. O rico. O cara que viveu aí... De qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, o rico... É o homem sem nome. O homem sem nome. O negócio é tão feio que o cara não tinha nem nome. Não tinha nem nome. Não se preocupou em dar nome para ele. Então, essa pessoa, né? Acabei falando Lázaro, mas essa pessoa que não tinha o nome, ele não se tornou uma pessoa boa depois que morreu e não está garantido para ele esse melhor lugar. Não está. Não está garantido para ele. No caso do rico, ele foi pro seio de Lázaro, um homem, que até o pastor explicou lá, de Abraão, estou confundindo os nomes, de Abraão, que com certeza esse homem era um homem que servia a Deus, temente a Deus. Sim. Então, um homem temente a Deus foi pro seio de Abraão. O que não temia, mas tinha a vida dissoluta, né? Sim. Aproveitou a vida, viveu da maneira que ele achou que estava certo, com certeza cometeu vários erros, todos nós cometemos, mas não mudou de pensamento, não se dedicou a entender Deus, viveu a vida que queria viver. Esse camarada, ele não teve amenizado os seus problemas depois que a morte veio até ele. Então, sim, a Bíblia já prova, quebra aí muitas teorias daquilo que as pessoas levantam a respeito depois que acontece a morte. Né? Não, o camarada vai para um lugar melhor. Não vai para um lugar melhor se ele não for uma pessoa que buscou a Deus. Não vai para um lugar melhor se ela não tiver o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Os seus erros não vão amenizar, a morte não vai amenizar o erro desse camarada. Há uma palavra só de conforto. Mas qual é a verdade? Né? Se alguém perguntar, né? Qual é a verdade? E aí vamos dar outra resposta. Só no céu a gente saberá qual é a verdade. Né? Não. A verdade é uma só. Há um caminho para se chegar até esse lugar. Até mesmo porque Deus ele não vai, né, nos deixar cegos. Ele deixou a palavra dele para que a gente pudesse ter
obviamente, uma referência a respeito disso. Então, no meio de tantas teorias a respeito da pós-morte, ou a vida depois da morte, ou se há vida depois da morte, a gente precisa se apegar naquela que podemos dizer, né, vamos falar, é uma teoria, mas é uma teoria que tem uma base de um livro sagrado, que é a Bíblia. Historicamente, na história da humanidade, a Bíblia tem sido reconhecida como o livro de Deus, o livro de instrução de Deus, né? E foi o próprio Jesus que deu essa instrução de como que as coisas são, de como que elas funcionam e da forma que a gente deve conduzir a nossa vida aqui na Terra para que possamos desfrutar da presença de Deus no futuro. Bom, então a gente já viu que existe consciência, tanto no inferno quanto no que é chamado aqui de seio de Abraão. E que essa consciência é algo que traz para nós ou alegria ou sofrimento. E esse personagem que Jesus tem se referido aqui, ele fala também no versículo 24. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Estava sofrendo. Sofrendo na chama. Eu imagino que o lugar é tão quente que ele se satisfaria com uma gota de água, né, no dedo de Lázaro, debaixo na língua dele. Imagina a secura que ele estava. Veja bem, em chamas, mas sem morrer de novo. Não há a segunda morte já na morte. Existe é inalterável a situação depois da morte. Ou seja, ninguém evolui para melhor ou para pior. É uma inalterabilidade completa do indivíduo depois da morte. Seja aqueles que estão em lugar bom ou aqueles que estão em lugar ruim. Ninguém melhora. Ou seja, poderia haver da parte desse moço aqui um desejo de morrer e começar tudo de novo. Impossível. Há inalterabilidade depois da morte. Não, mas por isso a ideia da reencarnação, né, pastor? O cara vai ter mais uma chance. Vai ter mais uma chance. É uma forma de iludir as pessoas para que ela diga o seguinte: bom, eu terei uma chance, então eu vou aproveitar o máximo que eu posso, fazer o que eu quiser. Depois eu volto para acertar isso aqui, porque eu vou lá, é um ping-pong, né? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vai para cá. Lembra? Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Não é? Portanto, não há reencarnação. Essa tese a gente já tem muito conhecimento da Bíblia, que ela é inexistente. Ele está em chamas ou no lugar de tormento, ele diz, nesta chama, no final do versículo 24. Só que ele não morre, é só sofrimento. Algumas pessoas dizem assim: o inferno é na terra, porque é o lugar que a gente sofre. Engano. Em comparação a um lugar de chamas, que é o caso aqui, a terra é um paraíso, com todas os frangos fritos que a gente tem aqui, com todos os cânceres que a gente tem aqui, com todas as tristezas que a gente sofre aqui, com todos os problemas, com toda a falta de grana, com todos os ataques, com todas as mentiras, com tudo que uma pessoa passa de sofrimento nessa terra, não se compara em absolutamente nada a chamas, ao inferno. Aí ele diz que o inferno, e nesse lugar tem chamas, e é um lugar de tormento. Então, há uma consciência de dor e há uma consciência de necessidade. Ele necessita de água. Você já teve sede alguma vez na vida? Sede mesmo, assim, de você olhar para todos os lados e você não ter a água que nós temos aqui, né? Inclusive numa caneca muito bonita, né? Design aqui da dona Larissa, tá vendo? Agregando valores, a igreja precisa falar sobre isso. E a nossa carinha, mostra sua carinha aí, pastor Denner, para a câmera, aí para o pessoal também querer uma com a carinha deles, né? Olha que legal. Né? Dentro aqui é água, viu, gente? É água mesmo. H2O, viu? É água. A gente bebe, é água sim. E aí, o cara já teve sede na vida?
Aquele tipo de sede que você não tem e você sabe que você não terá água daqui nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, na próxima década, na eternidade. A consciência de quem está no inferno é que tenho sede, mas não terei água. E não vou morrer de sede. Vou continuar tendo sede eternamente. Jesus. Só em pensar nisso, a gente tem que fazer uma avaliação da vida e falar, bom, eu estou no caminho certo mesmo, né? Eu estou de boa aqui. Estou de boa aqui. Ou fazer uma avaliação e dizer assim, gente, se isso tudo for verdade, eu estou perdido. Alguém disse assim, uma vez que eu estava falando de Jesus para essa pessoa, e ela disse o seguinte, e se você estiver errado? A respeito de salvação, a respeito de vida após morte, a respeito de inferno. E eu falei, cara, se eu estiver errado, eu vou estar, de boa ainda. Porque se eu estiver errado, a Bíblia não estiver me falando a verdade, e eu, portanto, estou errado, se eu morrer, ainda vou estar tranquilo. Beleza? Concorda comigo? É verdade, porque se você estiver errado, está tudo certo. Você seguiu um caminho, mas que no final não era aquilo. Então, tem purgatório, tem reencarnação, não tem julgamento. Então, se não tiver nada disso que a Bíblia diz que terá, ainda assim eu estarei de boa. Aí eu perguntei para ele, e se eu estiver certo? Como que você estará depois da morte? Como que vai ser a sua vida depois da morte? E se a Bíblia estiver certa, dizendo que existe inferno, lugar de tormento, lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar de julgamento, e se a Bíblia estiver certo, e se eu estiver certo, você está perdido. A pessoa tem que refletir sobre essas coisas. Então, esse lugar, pastor Denner e todos os nossos amigos inscritos, é um lugar de tormento, é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar de sede. É a lembrança que a pessoa tem de ter a fome e não vai comer, de ter a sede e não vai beber. E disse Abraão no versículo 25, filho, lembra-te que você teve tudo e Lázaro não teve nada. É importante a gente falar uma coisa aqui, pensando na questão do versículo 25. O homem que não tem nome, mas que viveu a vida dele do jeito que ele queria, ele não foi para o inferno por ser rico, porque o texto diz que ele era muito rico. E Lázaro não foi para o seio de Abraão, portanto hoje podemos dizer o céu, por ser pobre. Tem muito pobre que vai para o inferno e tem muito rico que vai para o céu. Da mesma forma, tem muito rico que vai para o céu e muito pobre que vai para o céu. Porque o que define não é se temos dinheiro ou se não temos dinheiro. Se vivemos de uma maneira abastada ou se vivemos com poucos recursos. Se vivemos uma vida de plena saúde ou uma vida de enfermidade. Essas coisas não definem céu e inferno. O que decide céu e inferno são as escolhas que a gente faz aqui na terra. O que precisa ficar bem claro aqui para todos nós é que esse lugar ao qual Jesus se refere é real e que as nossas escolhas definem de fato para onde a gente vai. Que foi o caso aqui. E é interessante que há também uma preocupação por aqueles que ficaram. Ele diz assim para Abraão, né? É argumento dele. Eles disseram, permita que Lázaro vá até a minha casa paterna, a casa do meu pai, porque lá eu tenho 5 irmãos. Perceba que no inferno o camarada terá lembrança. É mais ou menos assim, eu estou aqui no inferno, sofrendo, tendo sede, coberto por chamas, em agonia, em tormento. E aí, qual o pior tormento? Os meus vão vir para cá também. Os meus irmãos virão para cá também. Porque ele tinha os irmãos vivendo do mesmo jeito que ele vivia, longe de Deus. Os meus virão para cá. Imagine a consciência de uma pessoa sabendo que o sofrimento que ele está tendo, os que ele amou durante a vida, também passarão por esse sofrimento. É mais ou menos aqueles filmes hollywoodianos, né, que os bandidos ou algumas pessoas matam a esposa e o filho de alguém. Né? Mata a esposa e o filho de alguém.
e não consegue matar aquele personagem, né? O marido, o pai, não mata. Consegue sobreviver depois de um atentado e não sei o quê. Aí esse cara se recupera, tem vários filmes assim, né? E ele, depois, ele fica habilidoso, ele, né, aprende a pegar em armas, aprende a lutar, e agora ele vai vingar a sua família. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer não só matar o cara que deu a ordem para matá-lo, ele vai matar a família de todo mundo. Eu assisti um filme que o cara reuniu todos na mesa, o que mandou matar a família dele, os 2 filhos do cara que mandou matar, e isso é filme, viu, gente? Isso é ficção. Isso é ficção, tá? Não testemunhei nada. Eu vi isso porque na internet, né? O cara fala assim, o pastor Carlos Agrelli, uma manchete, né? Foi testemunho de um assassinato. Isso é ficção, um filme de Hollywood, deixa bem claro aqui. Aí estava o filho, a filha, a esposa e o marido que havia mandado matar a esposa e a filha do cara, que agora estava para se vingar. Ele senta à mesa, matou todos os seguranças, senta à mesa, e ele começa a conversar com ele, com o cara que mandou matar a família dele. E ele diz assim, tem um argumento, aí ele pega a arma e fala o seguinte, bom, agora eu vim para me vingar. E aí o cara está achando, durante todo o argumento, que ele só iria matar, né, o que havia mandado matar a família dele. Aí ele dá tiros nos 2 filhos, na esposa, e fica olhando para a cara do indivíduo. E o cara não tem reação. Por quê? Porque ele testemunhou a dor, ele tinha que sentir a dor de ver os filhos morrerem. E depois o cara matou ele também. Mas é isso aqui, o cara está no inferno e ele lembra que os que ficaram estão caminhando também para o inferno. E ele pede, pai Abraão, pede para que o Lázaro vá lá e avise os meus irmãos para que eles não venham para este lugar. A resposta é a seguinte, olha, meu filho, não dá para fazer isso não. Primeiro que Abraão já tinha dito que não dá para quem está aqui passar para lá, quem está de lá passar para cá, é impossível. Mas ele diz assim, eles quem? Os seus irmãos. Eles têm Moisés, portanto a lei, podemos dizer hoje, né? Pela Bíblia, a lei, toda a Torá, eles têm a lei e os profetas. A eles ouçam. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Todo mundo tem que ouvir a palavra, para que a palavra de Deus possa penetrar o coração, para que gere fé nessa vida e ela se entregue ao Senhor. A gente sabe que hoje no Novo Testamento, a palavra profeta, né, ou profecia, significa desnudar, não é? A Bíblia, é ensinar a Bíblia, apresentar a Bíblia, passar para as pessoas aquilo que já foi profetizado, é a instrução. As pessoas hoje, Pastor Denner, elas têm a Bíblia, que é a lei de Deus, a Bíblia que é a lei de Deus, e ela tem os pregadores, que traduzem a palavra de Deus ao coração das pessoas, que ministram as pessoas que estão no lugar aqui, portanto, dos profetas. É profetizar o que já está profetizado, é apresentar para as pessoas a palavra de Deus. A eles ouçam, porque a gente sabe, pelo Novo Testamento, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O pastor está falando, né, ele está sendo bem claro quando ele está dizendo, não é meritocracia, né? Ir para o céu, eu mereço, né? Então já está garantido. Primeiro, não é meritocracia. E o pastor também está quebrando aqui essa falácia, né, em relação ao rico, né, e ao Lázaro. Um está lá no inferno, outro lá no seio de Abraão, né, com a ideia que nem Lázaro diz, né, um sofrimento eterno, né, só uma gotinha de água. E quando ele diz também, pede para que ele vá lá testemunhar, né? E aí é interessante que Abraão fala assim para ele, olha, né, não tem como fazer isso, porque já tem Moisés lá e os profetas, que a sua família, que os seus irmãos ouçam-nos, né? Mas olha que legal aqui, porque vai quebrar também aquela ideia, né, da reencarnação, porque ele diz assim, ó, e disse ele, não, pai Abraão, né? Ele ainda teima com Abraão, mas se algum dentre os mortos, tá vendo? Ó, dentre os mortos. Esse rapaz. Se fosse ter com ele, eles se arrependeriam. E olha só que interessante, Abraão diz assim para ele, ó,
Se não ouvem nem a Moisés e nem aos profetas, tampouco, presta atenção, acreditarão se algum dos mortos reencarnasse. Não. Se algum dos mortos ressuscitar. Ressuscitar. Então ele já quebra aqui a ideia também da questão do corpo que seria reencarnado, né? A alma voltar no outro corpo, para que nascesse, aquela coisa toda que vocês entendem. Então, várias falácias, né? Várias ideias, né? Ou vários pensamentos, teses, né? Teses perdidas aqui, né? Esse texto aqui de Lucas é maravilhoso, capítulo 16 já está desconstruindo tudo isso daí. Ele sintetiza tudo aí. E é fantástico. Não dá. Ninguém dos mortos voltará, né, pastor Dena, como você bem disse, para avisar as pessoas, olha, se converta porque eu fui lá, né? Ou então alguém dos mortos que ficou no céu volta e diz, olha, se converta porque eu fui lá e eu vi o seu parente lá no inferno, atormentado. O cara não vai acreditar, vai sair correndo, né? Então isso não vai acontecer, nunca. Ouçam os vivos, né? Ouçam a palavra de Deus. Entenda a palavra de Deus e aceite a palavra de Deus. Isso é importantíssimo dentro desse processo. Jesus disse uma coisa que é bem interessante sobre reino dos céus, quando ele fala o seguinte: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Do que um rico. Por que Jesus disse isso? Porque normalmente as pessoas que têm amor ao dinheiro, porque o problema não é ser rico ou rico não ir para o céu. O problema é amar o dinheiro. Quando as pessoas amam o dinheiro, elas se enrolam com as coisas básicas da vida. Uhum. Porque uma coisa é você ter dinheiro e viver para Deus, outra coisa é ter dinheiro e viver para si mesmo. Normalmente as pessoas que têm dinheiro são aquelas pessoas que têm uma vida fácil porque elas querem o que querem, né? E é um toque só, é um estralar de dedos, aquilo chega para ela. Eu quero jantar hoje em Paris, eu vou jantar em Paris. Só que eu não quero jantar em Paris com a minha esposa, eu vou ligar para alguém aqui, para uma agência qualquer, e vou jantar em Paris no meu jatinho, eu vou para lá. Porque a pessoa é rica. Quando a pessoa é rica, ela valoriza o dinheiro e ela não valoriza ao dono do dinheiro, que é o próprio Deus, né? Porque ele é dono de todas as coisas. Mas o pobre também. O pobre, ele acha que ele tem uma vida tão miserável que Deus não é com ele. O que eu quero dizer é que não importa se a pessoa é rica ou pobre, ela precisa de Deus. Ela necessita de Deus. Ela precisa exercer a sua fé em Deus e colocar sua fé plenamente no Senhor Jesus Cristo. É o que ele está dizendo aqui. E por que ele está dizendo isso aqui? Porque o interesse dele é que as pessoas tenham consciência do seu destino e consiga em vida alterar o seu destino. Se qualquer pessoa viver para si mesma, seja ela rica ou pobre, o inferno é lugar de tormento, de fogo, de sede, de fome, de lembrança, de consciência. É um lugar eterno de sofrimento. Se a pessoa morrer em Deus, ela vai para um lugar chamado, no caso aqui, seio de Abraão, que hoje a gente entende que é paraíso de Deus, onde ela terá a eternidade ao lado de Deus. Lugar bom, lugar que é totalmente contrário do inferno. Primeiro chama céu, né? Diferente de inferno. É um lugar em que não há sofrimento, nem dor, e ainda que tenha as lembranças, serão lembranças. Você percebe que no texto nem se fala das lembranças de Lázaro, né? Não se fala das lembranças de Lázaro. Não se toca nisso. O cara reconhece Lázaro. Parece que para que não haja sofrimento naquele que está no céu, parece que não há lembrança dos que ficaram. Porque com certeza Lázaro tinha pessoas na sua família que ele sabia que não iria para aquele lugar. E se ele tivesse lembrança do ruim, lembrança dos seus familiares, possivelmente ele teria sofrimento. O lugar que Lázaro estava era um lugar de ausência plena de sofrimento, ao ponto dele nem se lembrar do que ficou para trás. O texto nem nos diz que Lázaro lembrava daquele cara que era rico.
conta-se a história sobre ele. E outra coisa que é importante falar também é que aquele que tem consciência que está no inferno, ele é argumentador. Ele não quer ficar ali. Ele não quer ficar. Ele argumenta, não, pai Abraão, não. E toda hora ele está tentando ajeitar a vida dele na tentativa inútil de sair do lugar onde ele está. O que isso significa? Não tem jeito. É a inalterabilidade de qualquer coisa depois da morte. Espero que a gente tenha contribuído falando sobre esse tema pós-morte, né, pastor Denner? Verdade. Que não dá para esgotar. A gente tem um tempo do programa. Tem muito assunto para falar sobre isso ainda, muitos textos que nós poderíamos abordar. Eu tenho, para encerrar aqui essa parte, né, que eu entendo que quando a pessoa morre, né, aqui sem Deus, né, no caso, antes de Jesus levar essas pessoas cativas para outro lugar, e essas pessoas que tinham a morte já, né, acontecida sem essa presença de Deus, sem buscar a vontade de Deus, elas vão para o inferno com certeza, né? E a mente dela continua igual, né? A mente daquilo que ela não foi uma mente transformada, né? Como a do Lázaro, né? Então o pobre ele morreu, o rico ele morreu, e ele foi para esse lugar, tem consciência da morte, tem consciência o que está acontecendo com ele, tem consciência da dor e tem consciência da lembrança. Eu já também acredito que também na questão do Lázaro, ele teve a mente transformada, porque é como aquela ideia, pode ser até que eu esteja falando uma grande abobrinha aqui, né? Que no pecado original, nós tivemos aquela separação do homem com Deus. E eu também entendo que, talvez na minha cabeça, como era tudo perfeito, eu acredito também que a mente do homem, o cérebro do homem, era 100%, né? Sim. Vivia o auge daquilo que Deus criou. Quando houve essa separação, então tudo isso foi mudado, né? Então, até o mesmo com o pensamento. Quando o rico vai para o inferno, ele está vivendo essa questão do pecado, da perda, né? Daquele juízo, tudo que Adão e Eva obtiveram. Então ele perdeu, ele vive naquela questão humana, né? De se apegar a tudo. Já o Lázaro, ele volta a ter a mente que Deus nos deu lá em Adão e Eva, antes do pecado, no pecado original. E aí, nessa mente dele, não há por que se preocupar mais com as coisas que já passaram. Inclusive com aqueles que ficaram. Não há mais essa preocupação, porque o prazer é infinitamente maior do que a dor que já foi embora, porque ele não tem mais motivo para sofrer também, né? Não há mais motivo para sofrer, e bem da verdade, agora é viver a perfeição da eternidade. A alma é eterna, para finalizar. A alma é eterna. O nosso corpo é finito. A Bíblia diz, do pó fostes formado, e para o pó tornarás. O físico, o corpo, a matéria, né, isso que a gente pode tocar, ficará aqui. Né? Mas a alma dentro de nós, ela é eterna. E porque a alma é eterna, né, é essa alma que é o alvo do interesse de Deus. E é essa alma que sofrerá. É interessante, porque muitos vão dizer que o plasma, né, ou a alma, como ela não é palpável, ela não poderia sentir dor, não poderia sentir tormento. O processo de inferno, ele é tão avassalador, tão diferente de qualquer coisa que a gente possa conhecer, tão infinito na sua forma, que aquilo que é alma, né, que não pode ser tocado, que não é palpável, é alma, é algo invisível, sentirá dor, sentirá tormento. O processo é muito brusco, é muito dramático, é muito duro. O meu desafio para todos vocês que nos acompanharam, ou que nos acompanharão um dia, é que você se volte para Deus. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele. Nasça de novo da água e do Espírito. Receba de Deus o Espírito Santo de Deus, que é a confirmação de que você é filho de Deus, como diz como diz Romanos 8, versículo 14. E viva para ele, para a glória dele. E um dia, lá no céu,
no lugar gostoso, você vai poder se lembrar, né? Ou, na verdade, não vai se lembrar, né? Eu defendo que não vai se lembrar. Mas você vai estar, viver eternamente ao lado de Deus. Ou, caso você não faça isso, aí sim, você vai se lembrar, meu querido, de que você ouviu essa live, né? Esse programa, e que Deus falou com você a respeito de conversão. Que Deus falou com você a respeito de céu e inferno. Falou com você a respeito de 2 lugares. Falou com você a respeito de tormento ou prazer. E a escolha foi sua de ficar no outro lugar, chamado inferno, em lugar de tormento, sofrendo. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você possa fazer uma escolha por Jesus. Escolha de Deus é o caminho. Amém, pastor Denner? Amém. Amém? Amém. Podemos encerrar aqui? Bora encerrar, pastor. Vamos encerrar. Antes de encerrar, não esqueça, por favor, não esqueça de nos acompanhar no nosso Instagram, @agregandoValoresIBC. Nos acompanhe lá, tem sempre umas novidades, tem sempre lá uns erros de gravação também, que o pessoal faz a gente pagar esse mico aqui, mas por lá também, né, não por lá, mas pelo menos pelo nosso e-mail, né, o endereço de e-mail, agregandoValoresIBC@hotmail.com, você pode trazer dicas, sugestões, você pode até sugerir que a gente convide alguém para estar conosco, para falar sobre algum tema. Sugira tema, para que a gente possa abordar aqui e a gente vai tentar falar à luz da Bíblia, obviamente, tudo aquilo que você nos sugerir. Tá bom? Eu gosto de mostrar esse marcador de página, né? Você pode ganhar um desse. É só falar com a Larissa, procurar o Wagner, procurar o pastor Carlos. E o pastor também. Fala me procurar também. Me procure também, né? Para você ganhar. Mas eu quero fazer o comercial do nosso canal lá no YouTube, tá? Você vai procurar lá como Meta Movement, tá? Coloca, vai aparecer esse símbolo, se inscreve lá, tá? Aciona o sininho para você receber todas as novidades do nosso canal. Uhum. E no final aí deixa o seu like ou seu dislike, tá? Para que a gente possa ter uma ideia aí de como está chegando o nosso programa para você. Beleza? Que Deus abençoe sua vida. Falamos de mais um assunto que a igreja precisa falar. Amém. É exatamente isso que a gente faz aqui. A igreja precisa falar, então a gente fala. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.